Beata Maria Madalena, desejosa de entregar-se à vida contemplativa das coisas do alto, dirigiu-se a um deserto austeríssimo e, num lugar preparado pelas mãos dos anjos, permaneceu incógnita por 30 anos. Naquela região não havia fontes, árvores ou ervas, para que ficasse bem claro que ela não tomou ali alimentos terrenos, e sim que o nosso Redentor fez com que ela se saciasse com banquetes celestiais. Todos os dias, nas 7 horas canônicas, era elevada pelos anjos ao céu etéreo, onde com seus ouvidos corporais ouvia a harmonia de vozes gloriosas dos exércitos celestiais. No Evangelho de São Lucas, capítulo 17, nós vemos que Jesus curou 10 leprosos. Apenas um voltou. Voltou por gratidão. Maria, ela era imensamente grata por Jesus pela cura, não da lepra corporal, mas da lepra do pecado. E ela decidiu que amaria Jesus, né, isolado do mundo, para que não voltasse à vida velha. Sabe por que muitas vezes nós pedimos uma graça para Deus, alcançamos essa graça e voltamos de novo, né, ao mesmo problema de antes? Por conta da nossa ingratidão. A ingratidão fere o coração de Deus. São Felipe Neri diz que muitas vezes Deus não nos dá a graça, por quê? Porque nós somos ingratos. Deus jamais vai poder nos dar uma graça, vai poder nos beneficiar com algo que vai nos levar a pecar. E Deus sabe que o nosso coração é ingrato, e se nós recebermos, né, essa graça, nós não vamos agradecer. E quando a gente não agradece, a gente está magoando a Deus. A ingratidão é um pecado contra Deus. E a ingratidão é que nos leva a viver nessa lama. A gente se levanta e cai, pede uma graça, alcança, cai de novo. E se confessa e se lambuza de novo. É preciso ter gratidão. Um coração grato a Deus, ele não volta ao pecado. Um coração grato a Deus vai pedir para Deus todos os dias na oração o que é que Ele quer que se faça. Não é assim? Quando a gente está com uma dor de cabeça terrível, né, a gente lembra toda hora lembra daquela dor de cabeça. De repente, alguém reza por nós, ou tomou um comprimido, passou aquela dor de cabeça, você vai lembrar lá 10, 15 dias depois, quando alguém te pedir, e aquela dor de cabeça? Ué, não é que passou? Porque a dor, ela está o tempo todo nos fustigando, né? E aqui, Santo Tomás de Aquino vai dizer na Catena Áurea que havia uma união entre os 10 por causa do sofrimento. Então, o sofrimento os tornou unidos. Porém, a gratidão, ela veio sozinha, só um dos 10. E é interessante ver que, se nós fizermos uma contabilidade, os salmos, né, vai ter a mesma proporção. De cada 10 salmos, 9 são para pedir, e um é para louvar a Deus, para agradecer. O que Jesus nos pede hoje é para que nós olhemos ao nosso redor, tudo que a gente tem. Veja, se eu estou aqui falando para você, é porque eu estou vivo, eu tenho meios para poder falar contigo, eu tenho meios para poder te alcançar. Tudo isso é motivo de gratidão. Eu tenho meios para pesquisar sobre o que Jesus quer, sobre a vida dos santos, mas é preciso que haja gratidão. Gratidão. É interessante notar aqui que antes, quando estavam todos leprosos, esse um, e aliás, era samaritano, não era nem judeu, ele era samaritano. Os samaritanos eram uma mistura de judeus com pagãos, né? O povo se misturou ali, e aí dali apareceu essa casta de pessoas que não eram nem judeus, nem muito pagão, estavam ali meio, mas eles tinham assim uma divergência muito grande, uma inimizade entre eles, os samaritanos e os judeus. E aqui Jesus vai dizer que exatamente aquele que era samaritano voltou para agradecer. Jesus aqui não pediu um ato de fé antes, porque antes eles já gritaram aqui, tem piedade de nós. E Jesus falou, ide ao sacerdote apresentar-se a ele. Às vezes a gente quer uma graça de Deus meio que hollywoodiana, né? Que é agora.
Jesus mandou que eles fossem se apresentar ao sacerdote, e enquanto eles foram se apresentar, estavam a caminho, eles perceberam que estavam curados. O interessante é que esse samaritano, agora ele voltou e se colocou na presença de Jesus, aos pés de Jesus, porque ele não tinha mais a lepra. Antes, enquanto ele estava leproso, ele não poderia chegar perto de ninguém que estava são, porque ele estava leproso. Os leprosos tinham que gritar de longe: leproso, leproso, não se aproxime. Ou então usar uma sineta no pescoço, né, como as vacas usam. Para quê? Para que todos ouvissem que ali próximo estava um leproso, que não se aproximasse. Mas depois que ele foi curado, ele se apresentou para Jesus. Jesus espera isso de nós hoje. Que nós olhemos para a nossa lepra, primeiro para que nós nos convençamos de que somos leprosos de fato. De fato nós somos leprosos. Né? E a lepra do pecado, quando nós colocamos a lepra do pecado diante de Jesus pedindo perdão, ele nos limpa. Imediatamente nós podemos saber que nós somos curados. Mas a partir daí, a nossa gratidão a Jesus é que vai determinar se nós vamos voltar a viver na lama, se nós vamos voltar, né, a vestir a lepra de novo ou não. É o que Jesus te pede nesse dia de hoje e me pede. Gratidão. Que Deus te abençoe e te dê um coração agradecido por tudo que Deus te deu hoje e todo sempre. Amém.